vamos ao que interessa aqui. O STJ, a decisão do STJ, primeiro, vamos falar antes da decisão, tá? Primeiro, como é que todo mundo ficou sabendo da decisão? Todo mundo ficou sabendo da decisão por causa do valor econômico. Vamos ser honestos. No valor econômico, saiu lá assim, ó, a STJ determina cálculo do ITBI sobre o valor de mercado do imóvel. Tá? Foi o que saiu no valor econômico. E aí é óbvio que o pessoal que já tá antenado, que trabalha com holding, arregalou uns olhos desse tamanho aqui. Caraca, ferrou! O STJ decidiu que agora é em cima do valor de mercado. E agora? E aí todo mundo foi ler o que se tratava. Né? Então todo mundo ficou sabendo a partir dali. E aí quando foi ver o negócio, descobriram que a decisão era pró-contribuinte. E aí ficaram, não, mas isso não tem muito a ver com o que a gente faz aqui. Cara, isso tem tudo a ver com o que a gente faz aqui. Vamos entender por quê. Vamos lá. Você que tá aqui lutando para chegar no nível ouro, já entendeu, se não entendeu, vai entender agora, que o seu primeiro passo na constituição de uma holding familiar para o seu cliente é constituir a célula cofre. É aquela empresa, aquele CNPJ que vai guardar o patrimônio da família, onde vai ficar guardado o patrimônio. Então, nasceu a célula cofre e ela nasceu como a gente, do jeito que vem ao mundo, nua, pelada, sem nada, sem patrimônio nenhum. Ato seguinte, a gente transfere os bens que são da família para dentro dessa célula cofre. E no momento que a gente transfere esses bens, a primeira pergunta que surge é, ora, qual a natureza jurídica desse ato de transmissão? Que modelo de transmissão de propriedade a gente vai utilizar para passar da pessoa física para a pessoa jurídica? E essa é uma resposta que se dá por eliminação. Então vamos lá, dá para ser empréstimo? Dá, mas se for empréstimo, você não transmitiu a propriedade, só emprestou. Dá para ser por doação? Dá, mas vai ter que pagar imposto sobre doação. Dá para ser por compra e venda? Dá para ser por compra e venda. Lembrando que vai pagar ITBI sobre os bens imóveis se fizer compra e venda. Normalmente, estou falando mais aqui dos bens imóveis, que é o que tem mais dificuldade. Por quê? Porque não existe relevância tributária quando você transfere bens móveis por ato oneroso intervivos. Então, se você transfere bens móveis por ato oneroso intervivos, isso não tem relevância tributária, não tem imposto nenhum incidindo nisso. Já o ITBI não. Está lá no artigo 156 da Constituição, no inciso 2, a previsão do ITBI, tá? Que quando você tem transferência de bens imóveis por ato oneroso entre vivos, você tem que pagar o ITBI. O ITBI seria devido ou não à alteração do capital social, à integralização do capital social, ela é um ato oneroso ou não? Mas se eu estou botando lá, não estou recebendo nada da empresa, a empresa não está pagando nada, isso não é um ato gratuito? Então, vamos lá, pausa. Esse é o primeiro momento. Você tem que aprender a separar o que é gratuidade numa relação de gratuidade financeira, de ausência de uma prestação pecuniária. Em termos de teoria de direito das obrigações, né? Em termos de direito das obrigações, o que torna uma relação onerosa não é exatamente o pagamento. O pagamento é uma das modalidades de obrigação, mas é o fato de existir na outra parte também uma obrigação. Então, quando você tem o que a gente chama no direito de comutatividade de obrigações, ou seja, tem a obrigação de um lado, do sócio, de entregar aquele bem imóvel para integralizar o capital social. E do outro lado, a obrigação daquela empresa de, se der resultado positivo, entregar ao sócio esse resultado positivo, que é o lucro. A distribuição de lucro é um direito do sócio que nasce desse contrato. Nasce do contrato. Nenhum sócio pode ser afastado da participação dos resultados. Então você tem obrigações dos dois lados, do sócio e da empresa que nasce. Então, no momento que você integraliza o capital social, e essa é uma posição que o STJ, ela reafirmou, não tem tanto tempo assim, tá? Não tem tanto tempo assim. Antes o STJ tinha um entendimento que o ITBI era um ato gratuito. Olha, ITBI, gente, que isso? Que erro doido esse cara tá fumando, pelo amor de Deus. Vamos lá. Que a integralização do capital social era um ato gratuito. E isso alterou, isso mudou. Né? Isso mudou num julgamento da primeira sessão, em que o Teoriza Vaz, que era o relator, ele criou esse entendimento. Olha, se tem comutatividade de obrigações, então integralização de capital social é um ato oneroso. Então, se é um ato oneroso, a regra seria de haver incidência do ITBI. Essa seria a regra. Só não incide ITBI no momento que você leva um bem imóvel para dentro da empresa, através da integralização do capital social, só não incide ITBI. Por quê? Porque existe uma política de Estado
nesse sentido. O Estado percebe que é bom para ele se você pegar o seu bem imóvel e levar para dentro da empresa. Por quê? Porque empresas giram a economia, ao passo que tudo o que você tem de excesso, você bota no bolso, né? Ser humano, se tem um excesso, ele guarda, vira acervo patrimonial. Empresa se tem excesso, das duas uma. Ou ela entrega para o sócio, para ele botar no bolso o resultado, ou ela volta para a própria empresa para girar a economia, para crescer o seu negócio. Então, existe um movimento nas empresas, ok? De você fazer com que a economia gire. Então, e aliás, não só nas empresas, nas pessoas jurídicas de uma maneira geral. Ora, bolas, uma fundação gira ou não gira a economia? Pode ou não pode girar a economia? Uma cooperativa pode ou não pode girar a economia? Uma associação pode ou não pode girar a economia? Lógico que pode, lógico que pode. Então, isso não é uma prerrogativa só da empresa, é da pessoa jurídica. Então, o Estado está interessado em fazer com que você, ser humano, pegue os seus bens e coloque dentro de uma empresa. Esse é o interesse do Estado. O Estado quer isso, tá? Então, veja, na medida que o Estado quer isso, ele precisa criar regras para isso acontecer. A primeira regra é, olha, esse ato, para o cara levar o negócio lá para dentro, não pode ter imposto. Para o cara levar o bem dele lá para dentro, se ele levar o bem imóvel, se ele levar uma caneta, tudo bem, já não tem imposto. Agora, se ele quiser levar um imóvel, a gente tem que fazer alguma coisa para esse nosso interesse do Estado acontecer. Então, o primeiro ato que o Estado brasileiro criou foi colocar na Constituição Federal uma cláusula de imunidade tributária para esse momento. E aí colocou lá dentro do artigo 156, ó, foca comigo aqui, ó, a parte da Constituição que diz isso, mas entende a estrutura do negócio. Artigo 156 da Constituição fala dos impostos municipais. Vem todos os impostos municipais. E aí o inciso 2 fala do ITBI. E aí vem o parágrafo 2º e diz assim, ó, o imposto previsto no inciso 2 não incide sobre, aí fala da utilização do bem imóvel para integralização do capital social. A Constituição criou essa regra, essa cláusula, que a gente chama de cláusula de imunidade tributária. Então você, no momento em que traz o imóvel para dentro, pode trazer sem pagar ITBI, porque o Estado criou essa política para viabilizar esse interesse nacional, que é fazer com que as pessoas se impulsionem a levar bens para dentro da pessoa jurídica. E aí, legal, maravilha, temos agora uma regra na Constituição. Mas peraí, tem mais um embaraço. O cara compra um imóvel hoje por 100 mil, aí o imóvel valoriza para 500 mil, se ele fizer uma alienação, ou seja, se ele levar para além da propriedade dele, se ele tornar aquela propriedade alienígena ao patrimônio dele, ou seja, se ele levar para outra pessoa, outro personagem, ou seja, se ele transferir do patrimônio dele para dentro da empresa, para dentro da célula cofre. No momento que ele fizer isso, se ele tiver, se o valor for diferente e o valor for positivo, a diferença for positiva, ele tem que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Olha isso. Então, isso é um problema. Isso é um problema para quem? Para o particular? Não. Isso é um problema para a nação. É um problema para o Estado. Por quê? Porque se o cara faz não, eu até queria levar meu imóvel lá para dentro, mas eu vou ter que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, não vou fazer isso não, quero não, senão eu vou me dar mal, não vou fazer. Né? Ou seja, o Estado, então, tinha ali um buraco, um empecilho no meio. E aí, o que aconteceu em 1995? Em 1995, e olha só, olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Até 1994, o valor do imóvel podia ser atualizado. Podia ter atualização monetária. E você não pagava o ganho de capital se a diferença fosse da atualização monetária. Em 95... como isso acabou, criou esse embaraço. Eu falei, agora o cara não pode mais atualizar o valor do imóvel. Danou-se. Ninguém mais vai querer passar o imóvel para dentro da pessoa jurídica. Temos um problema. Então, para tudo, precisamos resolver o problema. Em 1995, veio a Lei 9.249, a Lei 9249. Lei 9249 é uma lei sobre imposto de renda e falou o seguinte, lá no artigo 23 dessa lei tá assim, não... segura. O detalhe,
essa regra é só para pessoa física, porque a política de Estado não é assegurar que possa haver transmissão de bens imóveis entre qualquer um. Não, o interesse nacional é tirar o bem da mão do acervo, é tirar o bem de dentro do acervo patrimonial de alguém e levar para dentro de um instituto que ajude a gerar a economia. Esse é o interesse nacional, essa é a política de Estado. E aí, para atender essa política de Estado, o que fez a Lei 9249 lá no artigo 23? Falou assim, ó, pessoa física, preste atenção. Se você quiser trazer o seu bem imóvel para dentro da pessoa jurídica, você agora tem uma escolha. Você tem uma faculdade. A sua escolha, você decide. Ou você leva pelo valor de mercado desse imóvel, pelo valor normal, por quanto ele vale, você pode fazer isso. E se fizer isso, você vai apurar a existência de ganho de capital, beleza? Então, vê lá, se você quiser, você faz. Ou você leva pelo valor que está na sua declaração do imposto de renda e não paga ganho de capital nenhum, não paga imposto de renda sobre ganho de capital nenhum. O Estado criou isso. O Estado deu essa facilidade, por quê? Porque o Estado quer que você leve o seu bem para dentro da pessoa jurídica sem embaraço, sem entrave. E qual é o Estado? O que é isso? Ah, é a União? É o Estado? É o município? Não, é a nação, é o Estado brasileiro que é isso. Essa é uma política nacional, uma política de Estado, entenderam? É o interesse da nação tirar os embaraços, tirar os muros da frente desse ato de você levar o seu bem imóvel para dentro de uma pessoa jurídica. Ficou comigo até aqui? E aí, o que acontece? Como tem muitas leis, muitas leis sobre imposto de renda no Brasil, assim como você tinha muitas sobre direito do trabalho. O que teve lá no governo Getúlio Vargas? Criou, então, um decreto, né, se não me engano, um decreto-lei, né, que fez o seguinte, olha, vamos consolidar todas as leis trabalhistas num diploma só. E o que ele fez? Pegou todas as leis, ele inovou? Não. Pegou todas as leis e juntou tudo num diploma só. Criou a CLT. O mesmo foi feito em relação ao imposto de renda. Então lá, ó, história, por exemplo, passou muitos anos em vigor o decreto 3.000, que foi feito na época do governo Fernando Henrique, atravessou todo o governo PSDB, todo o governo PT, aí chegou no governo Temer, aí sofreu uma reforma e mudou o decreto 3.000 e passou a entrar em vigor no governo Temer, em 2018, o decreto 9.580. Que decreto é esse, 9.580? O decreto 9.580 é o regulamento do imposto de renda. Nada mais é, esse regulamento, nada mais é do que pegar todas as leis que versam sobre imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, todas as modalidades de temas sobre imposto de renda e juntar tudo num diploma só para facilitar a vida do contribuinte e da própria União. Então veio lá o decreto 9.580. E o que o decreto 9.580 de 2018 fez? Lá no artigo 142, ele pegou o artigo 23 da 9249, fez Ctrl+C e deu Ctrl+V no decreto. É só para organizar, não é para inovar. Então pegou lá e colocou lá, está lá no artigo 142 do decreto 9.580, essa possibilidade, essa faculdade que a pessoa física tem para pegar um bem seu, e não é só imóvel não, tá? Qualquer bem seu, e levar para dentro da pessoa jurídica ou pelo valor efetivo de mercado ou pelo valor que está na declaração de imposto de renda. Lá você vai encontrar escrito assim, ó, pelo valor que está na declaração de bens e direitos. Declaração de bens e direitos é um pedaço da sua declaração de imposto de renda, é onde estão discriminados lá os seus bens. Declaração de bens e direitos, é um trecho da declaração de imposto de renda. Então você pode levar por esse valor. E é óbvio que a gente leva por esse valor para não ter que pagar imposto de renda sobre ganho de capital. E depois lá na frente, a depender da modalidade de holding que a pessoa vai escolher, também vai baratear bastante em termos de imposto sobre a doação. Mas esse é um outro tema para uma aula mais adiante. Tá? Então fica comigo aqui. Nós estamos construindo aqui um entendimento a respeito da política de Estado, de interesse nacional, para botar o bem lá dentro da pessoa jurídica, ok? Lá dentro da pessoa jurídica, sem pagar nenhum imposto. Porque isso não é interesse seu, não é interesse do seu cliente, é interesse do país que isso aconteça. Então, entendemos que não vai incidir o ITBI nessa operação. Você pode levar o bem lá para dentro da célula cofre da sua holding numa boa, tá? Que não vai ter incidência de ITBI. Esta é a regra. Se você entendeu essa regra, diga entendeu e já deixa um like aqui para mim.